Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à sala de oficina da MindMakers. Eu sou Daniel Freitas, exerço atualmente a função aqui de coordenador pedagógico dentro dessa solução e estarei com vocês para apresentar a visão geral do pensamento computacional e também do empreendedorismo criativo e, ademais, trazer um pouco da parte prática pedagógica dessas duas soluções complementares para a educação básica. E olha só, a participação de vocês é muito importante. A qualquer momento, ao longo dessa apresentação, vocês poderão conversar diretamente com os nossos consultores, tanto do pensamento computacional quanto do empreendedorismo criativo, que estão disponíveis nesta sala, clicando no ícone Perguntas, que aparece aí na tela, na caixinha do lado. O contato também poderá ser feito via chat privado, mesmo depois da palestra, para que vocês possam curtir todo o conteúdo que estarei apresentando sem nenhum tipo de interrupção, tá certo? E eles também irão assistir à oficina, tá? E estarão à disposição para maiores informações e esclarecimentos de todas as suas dúvidas do que eu estarei apresentando. Não deixem de enviar as suas perguntas, todas elas serão respondidas pelos nossos consultores do pensamento computacional e do empreendedorismo criativo. Se por um acaso, pessoal, a nossa conexão chegar a cair, não se preocupe, tá? Em instantes retornaremos normalmente, sem que você precise sair e voltar à sala novamente. Então pode ficar tranquilo, tá bom? Pronto, então, tudo alinhado, conversado, cafezinho e água do lado. Vamos para a nossa oficina? É isso aí. Pessoal, vocês sabem, a Somos Educação, ela traz a visão de atender a escola em tudo que a escola possa necessitar para alcançar o seu objetivo. Dentro dessa visão, nós temos uma opção, né, dentro da estrutura de trabalhar com soluções complementares. Dentro dessas soluções complementares, na virada do ano de 2020, 19 para 20, né, a Somos procurava alguma solução que trouxesse algo da cultura maker. E dentro dessa procura, encontraram o pensamento computacional e também o empreendedorismo criativo, que são duas soluções que vamos conhecer hoje aqui nessa oficina, pautadas em metodologias ativas, mão na massa, porque de fato o maker nada mais é do que metodologia ativa de aprendizagem. E vamos falar primeiramente sobre o pensamento computacional, que nós veremos exatamente neste momento. E para começar, eu quero mostrar para vocês aqui a seguir os padrões curriculares que fundamentam o currículo do pensamento computacional. Vocês conhecem certamente o primeiro desses 5 padrões, que é a Base Nacional Comum Curricular. Para além da base, existem padrões curriculares internacionais que nós nos referenciamos também. Entre eles, eu vou destacar aqui esse segundo, que é o IST, a Associação ou a Sociedade Internacional de Tecnologia para a Educação, e também ali o quarto padrão, que diz CSTA, é a Associação de Professores da Ciência da Computação. Basicamente, esses 2 padrões vão dizer para a gente qual é o eletrônico educacional ideal para cada faixa etária e qual é o fundamento da ciência da computação que eu vou trabalhar em cada idade. E isso a gente estrutura dessa maneira o nosso currículo do pensamento computacional. Avançando, a gente tem aqui a metodologia que sustenta esse projeto, esse componente curricular, o trabalhar o pensamento computacional na forma de componente curricular. E aqui nós vemos algumas expressões que demonstram a aplicação da tecnologia.
Quando eu falo de maker, que é a computação física, e algumas pessoas até chamam robô, né, essa parte de computação física, quando eu falo de code, eu estou falando de linguagens de programação. Quando eu falo de designer, eu estou falando aqui de modelagem 3D, animação 2D ou 3D, de simuladores, realidade virtual, realidade aumentada. Tudo isso é apenas aplicações possíveis da tecnologia digital da informação e comunicação, que é o pensamento computacional. A partir dos fundamentos dessa ciência, eu consigo aplicar a computação física, que é a robótica, eu consigo aplicar linguagem de programação, e os alunos trabalham todas essas aplicações do pensamento computacional em cima de uma espiral crescente de aprendizagem. Então, todas essas aplicações são trabalhadas de forma concomitante dentro de uma espiral crescente de aprendizagem. E tudo que eles fazem é voltado para a realização de projetos. A questão aqui é a seguinte: não é apenas o que eu sei, mas é o que eu faço com aquilo que eu sei. É a base do método, né, de aprendizagem ativa, tá bom? E agora, nada melhor do que a gente chamar alguns alunos para fazer uma aula com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá então, como já dizemos, né, uma atividade super legal de pensamento computacional, e nada melhor do que trazer alunos para fazer essa aula com a gente. Eu estou aqui com dois alunos super especiais com a gente nesse evento, no terceiro Summit da Chama de Educação. E eu estou com aqui o Pedro Vargas. Pedro Vargas, você está em qual cidade? Belo Horizonte. Belo Horizonte, que legal, Pedro Vargas. Pedro, você tem quantos anos? 7. 7 anos? Que legal, Pedro. E olha só, a gente tem um outro colega também com a gente aqui hoje, que é o Pedro Puertas. Pedro Puertas, você fala de qual cidade? São Caetano de São Paulo. São Caetano, legal. Você tem quantos anos, Pedro Puertas? 8. 8 anos. Então o Pedro Vargas tem 7, né? E o Pedro Puertas tem 8. Pessoal, olha só, é muito Pedro para minha cabeça, eu vou ficar doido aqui. Eu posso dar um apelido para vocês? O Pedro, eu posso te chamar de Pedrinho? Pedro Vargas? Posso? Beleza. E Pedro Puertas, você tem algum apelido para eu poder te chamar por ele? Papito. Papito, que apelido legal! Então, Papito de São Paulo e o Pedrinho de Belo Horizonte. Vamos fazer uma aula agora que é muito importante. A gente precisa fazer o Sphero, que é esse robô que está na minha mão, só que ele vai estar na tela do computador. E esse robô, na tela do computador, precisa ir aonde está o tesouro. Porém, no caminho, existem bombas que ele tem que desviar. E vocês vão usar comandos especiais para fazer esse robô chegar até o tesouro. E aí vocês dois vão conversar entre vocês e eu vou ir montando o código na tela enquanto vocês me falam qual vai ser o comando que eu devo colocar na tela. Beleza? Estão preparados? Sim. Vamos lá então. Papito e Pedrinho, olha só, esse é o nosso Sphero, ele está dentro desse mapa quadriculado e percebam, existem bombas no caminho. Ele tem que sair daqui, navegando por esse mapa quadriculado, chegar até o tesouro. E vocês podem usar esses 3 comandos. Essa seta para cima quer dizer que o Sphero, o robozinho, ele vai se deslocar andando para frente. Você pode perguntar, qual que é a frente dele? A frente dele é sempre aonde essa setinha azul estiver apontando. Se ela está apontando nessa direção, ele anda para frente nessa direção. Se ela estiver apontando na direção aqui para cima, ele vai andar para frente naquela direção. Beleza? Sim. Ok.
Então, vamos lá. A gente vai, então, montar o código aqui e vocês vão me dizer qual vai ser o código, qual vai ser o comando que eu vou colocar aqui do lado. Primeiro, vamos começar com, por exemplo, o Pedrinho de Belo Horizonte. Pedrinho de Belo Horizonte. Você acha que o primeiro comando deve ser qual? Pra frente. Andar, mover à frente? Pronto, coloquei. Agora, Papito, depois que ele andar para frente e ele parar aqui, qual deve ser o movimento que o filho deve fazer? O que você acha? Mas Virar a setinha... Virar à a setinha... esquerda ou mover à frente? A setinha vai ficar para onde? A setinha aqui, ela vai andar para frente. Quer ver? Vou fazer o teste para você ver o que vai acontecer, tá? Tá. Essa aqui vira para a direita, essa aqui vira para a esquerda. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, a setinha virar para a direita, olha só o que vai acontecer. Então, o comando ele moveu à frente, depois ele virou à direita. Olha só o que acontece quando eu executo esses dois comandos. Ó, vou dar o play. Dei o play, moveu à frente e virou para a direita. Percebeu o que acontece? Sim. Tá, então agora eu vou tirar essa setinha que eu coloquei, e agora vou deixar a setinha que o Pedrinho colocou, e agora você me diz qual comando eu devo colocar aqui para ele ir desviar da bomba e continuar em direção ao tesouro. Para esquerda? Virar à esquerda, ok. Agora, Pedrinho, qual vai ser o próximo comando? Andar uma vez para frente. Mover uma vez para frente. Agora, Papito. Para frente. Para frente. Vamos lá agora, Pedrinho de Belo Horizonte. Tá, um segundo. A gente vira pra cá, tá aqui. Imagina que você é o Sphero. Você deve ir para onde agora? Pra frente. Com certeza pra frente. Com certeza para frente, beleza. Agora, Papito. Para esquerda. Para direita. Para direita ou para esquerda? Para direita. Para direita, ok. E agora, Pedrinho de Belo Horizonte. Tá. Andar com... Um segundo. Ah, tudo bem. Se você quiser, pode ajudar, tá? Pode perguntar pro Papito. Eu já sei, eu só tô, como chama? Vendo onde a gente parou. Ah, tudo bem. Aí andou 3 vezes pra frente e ficamos aqui. Aí virou pra, sei lá, andar uma vez pra frente. Andar uma vez para frente, beleza. Agora você, Papito. Andar mais uma vez para frente. Mais uma vez para frente. E aí agora, Pedrinho de Belo Horizonte. Tá, deixa eu seguir. Eu preciso seguir todos os passos. Ah, tudo bem. Andar mais uma vez. Andar mais uma vez, ok. Estando aqui, preciso de colocar mais algum ou do jeito que tá? O que vocês acham? Vamos testar? Sim. Do jeito que está, vamos ver. Qual que é a opinião do Papito? Sim, pode ver. Tá, e o Pedrinho, o que você acha, Pedrinho? De Belo Horizonte? Sim. Vamos testar? Sim. Tudo bem, então. Vamos lá. 3, 2, 1, valendo! Moveu à frente, virou à esquerda, à frente, à frente, à frente, virou à direita, à frente e à frente. Que demais! Que dupla sensacional vocês dois! Muito bem! E aí, o que vocês acharam? Legal. Gostei. Gostou? Sim. Legal. Me diz aí, o que vocês utilizaram de
inteligência para poder fazer o Spiro ir até o tesouro. Entre vocês, conversam entre vocês e me diz aí. Então, tipo, a minha primeira foi seguir os passos do Spiro e pensar se eu fosse o Spiro. Que legal. E você, Papito, o que você usou de inteligência para fazer o caminho do Spiro? Eu fiquei tentando raciocinar os passos dele para ele conseguir no tesouro. Legal. Teve que usar muita inteligência, né, garotada? Sim. Legal, bacana demais. Vocês são super. Dá um tchau agora para todo mundo do Brasil e a gente se vê numa próxima aula, tá? Tchau. Tchau. Tchau, Papito. Tchau, Pedrinho. Tchau. Tchau. É isso, pessoal. E agora, complementando, eu quero fazer apenas uma pequena observação para demonstrar a vocês de que forma essa atividade ela está diretamente relacionada com habilidades e competências que devem ser desenvolvidas com alunos nessa faixa etária, alunos de 7, de 8 anos de idade. Vejamos aqui, na nossa estrutura curricular, todas as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular foram mapeadas. E aula a aula, por exemplo, essa aula, que é para alunos de primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, lá em ensino fundamental, primeiro ano, geografia, habilidade específica 8, encontramos o seguinte: criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos literários, histórias inventadas e brincadeiras. Foi o que nós acabamos de fazer com o Pedrinho, lá de Belo Horizonte, e com o Pedro, ou Papito, como ele mesmo disse para a gente, né, o apelido dele, com o Papito de São Paulo. Então, essa aula de geografia, em que a professora deveria já trabalhar essa habilidade com os alunos, na aula de pensamento computacional, essa habilidade se desenvolve de maneira ativa, de forma prática, potencializando a área da geografia. E não restrito à geografia, mas também o mesmo acontece com história, ciências, português e matemáticas. Mas aqui, como nós estamos falando de um componente curricular, existem também habilidades com base em padrões curriculares internacionais que são específicas do pensamento computacional. A gente sabe que existem pontos de contato entre componentes curriculares. Por exemplo, quando nós ensinamos na escola a expansão marítima, é um conteúdo propriamente da história, né? A navegação de Cristóvão Colombo até a América, mas necessariamente este conteúdo de história tem um ponto de contato com a geografia. O mesmo acontece com o pensamento computacional, mas existem conteúdos específicos da história e conteúdos específicos da geografia. E isso também acontece com o pensamento computacional. E aqui nessa tabelinha eu mostro a vocês habilidades e competências próprias do pensamento computacional. Por exemplo, decompor as etapas necessárias para resolver um problema em sequências precisas de instruções. Foi o que o Papito e o Pedrinho acabaram de fazer. Eles tiveram que decompor várias etapas do trajeto e depois, utilizando sequências precisas de instruções, resolveram o problema. Basicamente, dessa forma é que acontece as aulas do pensamento computacional em uma estrutura curricular forte, consistente, que permite essa transversalidade e pontos de contato entre os conteúdos. Ok? E vamos ver alguns pontos mais importantes ainda em relação ao processo de execução desse projeto dentro da escola como componente curricular. Vamos lá. Nós vemos, então, entre esses pontos mais importantes, né, para esse projeto, a forma como nós enxergamos a taxonomia de Bloom. Né, começando ali pela base da taxonomia, que é o lembrar, você trazer
conceitos e definições para o aluno, para que, por meio da associação, sabemos disso, não há aprendizagem, não há processo cognitivo, senão por meio da associação. O aluno começa, então, a lembrar, eu trago para ele o que é o conceito de um algoritmo, uma sequência de instruções lógicas. Por exemplo, a rotina do dia a dia está pautada em cima de algoritmos, e aí depois que eu trago esse conceito inicial, eu peço para que o aluno já comece a aplicar esse conceito. Foi o que o Papito e o Pedrinho fizeram. Uma vez entendendo o que é uma sequência de instruções, eles tiveram que aplicar esse conceito. Uma vez que o aluno consegue aplicar esse conceito, durante a aplicação ele entende melhor o conceito. Por isso o caminho, né, de cima para baixo, quando eu trabalho a metodologia ativa. E depois que eu trabalhei essas 3 primeiras fases da taxonomia de Bloom, eu posso estimular o aluno a ir até o projeto, porque através do projeto, quando ele cria o seu próprio projeto, ele criando o próprio projeto começa a avaliar aquele projeto, né, e fazer análise dentro do projeto que ele mesmo está criando. Então a gente se referencia muito na taxonomia de Bloom, nas verbalizações que a taxonomia traz para a gente, mas fazemos um percurso alternativo, privilegiando a metodologia ativa de aprendizagem. E veremos a continuação, né, avançando aqui nesse nosso bate-papo, que os alunos eles percorrem uma trilha de aprendizagem pensada para que eles evoluam dentro desse pensamento computacional, como vemos aqui agora. Então, nós temos o conteúdo do pensamento computacional para alunos desde os 4 anos de idade, até os alunos do 9º ano, anos finais do fundamental. E em cada ano letivo, o aluno terá contato com um conteúdo, um fundamento específico para a faixa etária e para o nível de ensino no qual ele se encontra. E avançando aqui nesse nosso bate-papo, eu já apresento para vocês podem ver, um pouco do que é o material didático que a gente entrega para os alunos. Não há livros, né, para a educação infantil e também não há exposição a telas para a educação infantil, porque entendemos que tanto computadores que utilizam de uma interface alfanumérica para interação não é uma interface adequada para crianças de 4 e 5 anos que ainda não estão plenamente alfabetizadas. E mesmo tablets, às vezes não é usado, não é viável para ensinar pensamento computacional, porque o engenheiro que projetou o tablet, ele pensou no uso de um adulto daquele eletrônico. Então, a força da criança, a coordenação motora da criança não é a indicada para usar tablet. O que há, então, na educação infantil? Esses eletrônicos que vocês estão vendo na tela, que são próprios para a educação infantil. No ensino fundamental, nós temos eletrônicos bem mais robustos, né? Como, por exemplo, o próprio Sphero e alguns Littlebits e Make Maker. E no fundamental, anos finais, nós temos já aqui placas de circuitos lógicos, como Arduino, Raspberry Pi e ainda alguns componentes eletrônicos como os Littlebits, e todos eles recebendo um caderno de criação, que eu vou falar aqui à continuação qual é a intenção de um caderno de criação. Quando eu falo de um caderno, analisa comigo. Se eu tivesse 2 filhos gêmeos, e os 2 matriculados no mesmo ano letivo, na mesma escola, tendo aula com a mesma professora. Se eu entregasse para esses 2 filhos meus o mesmo caderno, a mesma capa, mesma quantidade de folha no começo do ano letivo, você acha que no final do ano letivo os cadernos deles terminarão iguais? Ou cada um vai trazer um caderno diferente? É óbvio que cada aluno, cada filho meu, nesse caso hipotético, traria um caderno diferente, porque o caderno, ele não é fonte de informação. O caderno é registro de aprendizagem. E o aluno, então, no caderno de criação, ele registra o quanto aprendeu. Nessa aula, por exemplo, eles recebem um circuito elétrico ou componentes de um circuito elétrico, como uma fita de cobre, uma bateria e algumas luzes LED. E o desafio deles é iluminar o prédio. Aqui está.
Então, depois que eu apresento para o aluno os fundamentos do circuito elétrico, ele deve aplicar esse entendimento de circuito elétrico, fazendo com que o prédio se ilumine. E esse caderno ele leva para casa, mostra para a família, mostra para os pais, né, e guarda consigo. Então ele não só aprendeu o que é circuito elétrico, ele aplicou os fundamentos do circuito elétrico. E isso para nós é, né, metodologia ativa, de fato, é o construcionismo. E isso continua. Eles depois terão que montar carros movidos a controle remoto, e eles irão montar o controle remoto, eles irão montar o carro. Aqui nós temos o próprio caderno também de criação sendo utilizado em uma ficha de abertura de projeto. Lembra que eu falei lá atrás de que os alunos trabalham com as aplicações da tecnologia voltadas ao projeto? Então veja aqui, ó, deste lado. Essa é uma ficha de abertura de projeto, e aqui é um projeto sendo realizado. Você vê ali um robô que ele está construído a partir de uma placa de Arduino em cima de um chassi, e aqui conecta muito com aulas de geografia, mas eu trago especificidades do pensamento computacional. Os alunos mesmo construíram essas árvores, cada modelo de árvore representa um tipo de árvore diferente, e ele deve então programar um robô para replantar as árvores obedecendo o habitat natural de cada uma delas. Então o robô é programado com as garras, com um sensor, de encontrar as árvores aonde ela estiver, e se pelo modelo dela perceber que está fora da área do habitat natural, o robô deve replantar a árvore. Então esse projeto chama-se Madeireira Sustentável, é a forma como os alunos aplicam o conhecimento do pensamento computacional nessa metodologia aprendizagem baseada em projetos. E continuando aqui nesse nosso bate-papo, como você pode se perguntar, como que a escola adere a esse programa? Existe uma transferência de metodologia, a gente faz questão de falar disso aqui. Então, alguém da escola, a própria escola, ela passa por um processo de transferência de metodologia, né, com 40 horas de autoestudo na plataforma digital, e depois uma formação presencial com um especialista formador. Qualquer pergunta específica sobre este ponto, que é muito importante, lembre, faça contato com os nossos assessores, que eles estão aqui com a gente nessa sala, no terceiro Summit da Somos Educação, e eles poderão esclarecer melhor. Apenas para dizer que existe essa transferência de metodologia. E avançando, a gente encontra um espaço adequado. Várias imagens aqui você vai perceber de ambientes que são adaptados e modularizados para momentos de aulas diferentes. Então, eu não posso trazer uma metodologia de construcionismo para a sala de aula se eu mantiver o formato do instrucionismo. Então eu preciso ter um ambiente adequado, e perceba aqui algumas escolas parceiras nossas que já tinham um espaço, né, pensado para metodologia ativa, e o que nós fazemos com os nossos assessores, especialistas, é reconhecer qual é esse espaço que a sua escola já possui, e nesse espaço fazer a adequação necessária para que se trabalhe nesse espaço o pensamento computacional, seja no ensino fundamental, anos iniciais ou nos anos finais. E a nossa equipe também vai até a escola, faz essa comunicação para a comunidade escolar, os demais professores, para as famílias, de maneira tal que o projeto não corra em paralelo, mas ele faça parte da proposta pedagógica da sua escola. Continuando, a gente encontra até mesmo cenários em que o mesmo espaço ressignificado dá uma outra visão, como que você vê aí nessa imagem. Pessoal, para avançar e não estourar o tempo, né, que a gente está aqui, vamos para a próxima imagem aí. E só para dizer para vocês que o pensamento computacional não é mais tema do futuro, é tema do presente, está em evidência hoje.
Em 2021, pela primeira vez, o pensamento computacional será conteúdo avaliado dentro do exame do PISA. Países membros da OCDE devem trabalhar o pensamento computacional na educação básica de forma obrigatória, seja pública ou privada. Ano após ano, nós encontramos o Fórum Econômico Mundial trazendo a informação de que a cultura digital é essencial para o desenvolvimento integral do indivíduo no mundo contemporâneo. Então, pensar em cultura digital, letramento digital, é algo que está totalmente atrelado à educação do presente. E eu quero terminar essa primeira parte, avançando aqui, dizendo que existe um documento para fundamentar esse projeto, que nós entregamos para a escola, é o referencial pedagógico, e mais à frente a gente vê aqui uma frase que eu gosto muito, no próximo slide, uma frase que eu acho que traz muito do que é a proposta, do que é a ideia de se trabalhar a cultura digital. O profissional do século XXI é aquele que se sente seguro trabalhando tanto com as pessoas ao seu redor, quanto com a tecnologia. Então, eu só sou alguém seguro trabalhando com pessoas quando conheço pessoas. E eu só me sentirei seguro trabalhando com a tecnologia se eu conhecer a tecnologia. E na quinta competência geral, a Base Nacional fala de cultura digital, trazendo as seguintes verbalizações. O aluno deve compreender, analisar e criar a partir da tecnologia digital. Qualquer dúvida sobre esse tema, já sabe, nossos assessores à espera de vocês. E agora vamos falar dessa segunda solução, que é o empreendedorismo criativo. Vamos nessa? A gente sabe, a escola de hoje prepara os alunos do ensino médio, principalmente, para um futuro que nem a escola conhece. E é natural, é um mundo que ainda não existe. Profissões estão desaparecendo e novas profissões estão surgindo. É uma realidade. Como que a escola, a gente percebe agora, avançando, como que a escola ela pode trazer para o aluno uma educação condizente a esse cenário incerto? Na próxima imagem a gente tem essa provocação que nos motiva, né? Como formar jovens para serem protagonistas em um futuro imprevisível? É essa a resposta que a gente tenta trazer para as escolas com essa solução de empreendedorismo criativo. E o que é empreender? Empreender é criar soluções. Por exemplo, para problemas do dia a dia. Estou com fome. Como que eu engajo pessoas para fazer aquilo que eu encontro ser importante? Como que eu volto para casa se chover? Vamos avançar então, entender como que a gente faz isso? Sendo empreendedores. Empreendendo é o quê? Enfrentar problemas, criar soluções, colocando a mão na massa, usando a criatividade. E aqui nessa tela, apenas para dizer que existe um conteúdo pensado para cada ano, desde o 9º ano, dos anos finais do ensino fundamental, até a 3ª série do médio. Existe um conteúdo pensado, o ano 1 com foco no aluno, quebra de bloqueios criativos e aptitudes e habilidades empreendedoras. Ano 2, foco no quem está ao lado, né? Foco em quem está ao lado, a empatia, o trabalhar em equipe, trabalhar com o colega. Ano 3, o cenário atual, o mundo em que o aluno vive, esse mundo digital, a cultura de startups. E eles devem sempre trazendo projetos, criando produtos em cima desse conceito e fundamentos trabalhados. No ano 4, é da escola para o mundo. Quem é o aluno depois da escola? Qual é o projeto de vida que ele vai construir? Se conhecendo como alguém criativo, empreendedor, enxergando quem está ao lado, percebendo o mundo do qual ele faz parte, aí sim ele terá condições de criar um projeto de vida, que é a proposta do novo ensino médio, que o aluno tenha condições de se organizar e projetar da melhor maneira possível, né, os anos que hão de vir. Avançando, a gente percebe que as aulas do empreendedorismo criativo estão pautadas em 4 bases. Aulas de repertório, aulas de game, aulas de conexão e aulas também de projeto. São 4 as bases e eu vou mostrar isso agora nas imagens que vêm a seguir. Essa é uma aula de game. Os alunos estão, entre aspas, brincando, construindo uma estrutura
com espaguetes, fita crepe, barbante e colocar no topo dessa estrutura um marshmallow. E aí você vê o homem de branco é o professor dessa aula. É metodologia ativa e eles estão trabalhando aqui dentro desse conceito de aulas games, trazendo um pouquinho de repertório, que é o conceito de prototipagem. Na próxima imagem, a gente vê essa mesma aula acontecendo e perceba, cada aluno fazendo algo diferente, mas todos eles fazendo algo em concreto. Trabalhando em equipe, se conhecendo, percebendo habilidades e aptitudes e fazendo testes para saber qual a melhor forma de estruturar essa pirâmide. Avançando, a gente vê mais um modelo de aula acontecendo, uma aula que traz um pouquinho da empatia e também de projeto. Aqui eles teriam que... E essa aula aconteceu no modelo remoto, tá, pessoal? Essa aula aconteceu no ensino emergencial remoto. E aqui eles teriam que projetar uma cadeira para um dos personagens dos Simpsons, aqui no caso a Maggie, e na próxima imagem que vemos a continuação, é uma cadeira projetada para o vovô Abe, que é um veterano de guerra. Avançando ainda nessa exibição de imagens de aulas do empreendedorismo criativo, você percebe aí a apostila que o aluno recebe, eu tenho a minha aqui, e essa capa toda branca ela é proposital, para quebra do bloqueio criativo, que é o medo da página em branco. E veja essa próxima imagem. Depois de um mês de aula, as apostilas começaram a chegar para a gente na escola com essa cara, com esse formato, impregnada de identidade própria dos alunos. Na próxima imagem, a gente vê que não foi caso isolado, né? Apenas uma pessoa. Foram vários alunos que fizeram essa mesma quebra de bloqueio e trouxeram as apostilas, todas elas personalizadas. E aqui eu já mostro para vocês as páginas de dentro dessa apostila. Podemos avançar. Trabalhando numa linguagem muito próxima da que o aluno percebe, trabalhando aqui o conceito de design thinking, como fazer escolhas e como criar escolhas a partir da ferramenta de duplo diamante. Avançando mais um pouco, a gente percebe aqui algo muito importante de como ouvir e dar feedbacks, como que eu posso ser melhor a partir do feedback que alguém dá ao meu respeito, como que eu posso contribuir para alguém ser melhor a partir do feedback que eu dou a ele. Isso é trabalhado aqui. Mas, para vocês verem o resultado do que a gente faz no ensino médio e a partir do 9º ano, como eu já disse, vamos ver o trabalho feito por uma aluna em 6 meses de empreendedorismo criativo. Vamos lá. Olá, meu nome é Mariana Salonceno. Eu sou aluna do 9º ano B do Colégio Gabarito e vou falar sobre as etapas do meu projeto Eu Empreendedor. Antes de tudo, tirei todas as ideias da minha cabeça, pensando nas coisas que eu sempre quis fazer. Depois de idealizar possíveis projetos, escolhi um para tirar da gaveta e colocá-lo em prática. Para começar, separei todas as informações que já conhecia sobre o universo dos doces, como por exemplo, a confeitaria ser uma área que exige técnica, testes e adaptações. Além disso, pesquisei outras coisas para complementar meu estudo. Respondi as principais perguntas sobre as pessoas para quem estou criando e o que não pode faltar no meu projeto, estabelecendo as bases para o trabalho. Nessa etapa, deixei minha imaginação fluir para tirar a ideia do papel. Juntei todos os aspectos selecionados na etapa anterior e idealizei de diversas formas minha confeitaria, desde o cardápio, composto por bolos e cupcakes, até sua estrutura. Pessoalmente, sair da zona de conforto significa pedir ajuda, porque muitas vezes eu fico com vergonha. Por isso, foi uma dificuldade para mim. Mas dessa vez, eu saí. Perguntei para os meus familiares o que acharam do meu projeto inicial e, com seus feedbacks e ajuda, consegui caminhar mais ainda para o fim do meu projeto. Quando fui tirar a ideia do papel, devido a alguns fatores, como a pandemia e a minha idade, não foi possível montar, de fato, uma confeitaria. Porém, para capturar da melhor maneira o espírito deste exercício, investi muito tempo em soluções, desenhos e explicações sobre meu projeto. Para cumprir esta etapa, selecionei uma ordem de passos para tirar a ideia do papel. De maneira geral, meu projeto foi montar uma confeitaria especializada em bolos e cupcakes.
define meu público-alvo, localização, estrutura, cardápio, logomarca e entre outras coisas que estão explicadas melhor na parte escrita. Meu objetivo é levar amor e carinho às preparações que faço e compartilhar as receitas com as pessoas, além de proporcionar a elas uma experiência deliciosa e descontraída. Assim que foi feito o meu trabalho, eu empreendedor, seguindo todas as etapas solicitadas e aprendidas no decorrer deste curso. Espero que tenha gostado e muito obrigada pelo apoio educacional dentro desses tempos difíceis de isolamento. É isso, pessoal. A gente não conseguiria chegar até aqui se tivéssemos feito esse percurso sozinho. Somos educação, somos conexão. Queremos estar com você. Faça contato com o assessor que te convidou para esse evento. Faça contato aí mesmo por meio das ferramentas da plataforma para que juntos possamos continuar contribuindo, né, para essa construção da nova educação. Um novo mundo exige uma nova educação, uma nova escola. Estamos aqui para contribuir e ajudar você nesse sentido. Chegamos ao final dessa oficina de empreendedorismo criativo e pensamento computacional. Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com os consultores através dos nossos chats privados. Agora, vamos voltar à plenária virtual para darmos continuidade ao nosso Summit Somos 2020. Obrigado pela atenção de todos, pessoal, e até a próxima!